A Astronomia e a Glória do Adventismo. Esse livro aqui, um livro que é um estudo sobre a profecia do cálculo profeta de Daniel 8, 14, 9, 24 a 27. Ele foi escrito por Anderson Hermes Leite Velten e Juarez Rodrigues de Oliveira. Aqui na capa do livro você pode conferir que tem a chamada visão do milharal. Essa foi uma visão que ocorreu no ano de 1844, logo após o desapontamento de 22 de outubro. Esse livro ele registra exatamente o contexto que estava envolvido em toda a mensagem profética do Adventismo, que surgiu com a mensagem do movimento milerita. E aqui nessa ilustração de capa aparece exatamente essa visão do milharal. Aqui está o milharal e no meio do milharal aparece aqui esse indivíduo aqui, que é o Hiram Edson. E ele está exatamente observando o céu aberto e tendo uma visão ali do santuário, onde Jesus passa do lugar santo para o santíssimo. Isso aconteceu exatamente logo após o desapontamento. Em 22 de outubro, a igreja, não a igreja adventista, mas o movimento milerita, que era composto por várias membros de várias denominações, pessoas egressas de várias denominações, esperavam a volta de Cristo. E eles tiveram uma grande decepção, esperaram até a meia-noite e nada aconteceu. Então o grupo de jovens saiu dali e, ao invés de ficarem se lamentando, eles foram ali, sentaram-se, juntaram-se e começaram a estudar, a observar pela palavra de Deus, pela Bíblia, onde estaria o erro, onde estaria o equívoco que eles porventura teriam cometido, que não aconteceu o que eles esperavam. E foi exatamente nesse momento em que ele concluiu ali, que eles amanheceram o dia praticamente ali, e quando eles saíram daquele encontro, daquela reunião, eles então viram Hiram Edson. Ele viu, enquanto ele atravessava o milharal, ele teve essa visão, onde foi revelado a ele o verdadeiro acontecimento daquela data. No dia 22 de outubro, o que ocorreu ali não foi a vinda de Cristo à Terra, e sim a passagem de Cristo. Foi exatamente o que ocorreu, foi a passagem de Cristo do lugar santo para o santíssimo, no tabernáculo, no santuário celestial. E foi exatamente baseado nesse ensinamento, nessa doutrina do santuário e desse acontecimento que surgiu a Igreja Adventista. Logo após aquele acontecimento, a Igreja Adventista veio ser organizada no início da década de 1860. E esse acontecimento foi quase 20 anos antes, em 1844. E esse livro ele fala sobre isso, a astronomia e a glória do Adventismo, fazendo exatamente uma pesquisa acerca dessas datas. Se a gente for prestar atenção, toda a história bíblica, desde o começo de Gênesis até o Apocalipse, Deus ele se manifesta através de períodos cronológicos. Houveram 120 anos para que ocorresse o dilúvio. O dilúvio aconteceu num período de 40 dias. Demorou-se mais 150 dias para que as águas prevalecessem, e demorou cerca de um ano para que as águas minguassem. E logo depois veio o período de Abraão, e ali Deus manifesta-se a Abraão e fala que a descendência dele seria escravizada 400 anos no Egito. Depois veio Moisés. Através de Moisés decorreu-se mais um período de 40 anos do povo vagueando no deserto. E então vem o período de juízes. Cada juiz vivia um período de cerca de 20 a 40 anos. Depois veio o período do reinado de Davi, de Salomão, que também seguiam esse período. E logo depois veio as profecias, com a profecia de Daniel, que anunciava precisamente o fim do cativeiro babilônico. Que o cativeiro babilônico também, na profecia, ele era prefigurado com a duração de 70 anos. Logo com o encerramento desses 70 anos do cativeiro babilônico, iniciava-se outro período que era chamado as 70 semanas,
de Daniel. Essas 70 semanas encerravam-se exatamente com o advento de Cristo, o primeiro advento de Cristo à Terra. Depois que Cristo foi ungido, ou seja, batizado por João Batista no Rio Jordão, ali então decorreu-se outro período até a morte de Estevão. E tudo aquilo era prefigurado com precisão, a gente pode dizer assim, que milimétrica na profecia da Bíblia. E esse livro ele fala exatamente sobre isso, né? Logo depois da morte de Cristo, a sua ascensão ao céu, a ressurreição, então o período continua transcorrendo das 2.300 tardes de manhã até chegar à data de 22 de outubro de 1844. Tudo isso é analisado ponto por ponto aqui nesse livro e é comprovado não apenas pela história, como pela astronomia também, todas as datas e a precisão com que isso se realizou. A Igreja Adventista é uma igreja que está fundamentada não na vontade de pessoas, não na ideia ou na mente humana, né? Foi um cumprimento profético que ocorreu exatamente conforme a Bíblia prefigurou. Está predito ali no capítulo 10 de Apocalipse e também na profecia das 2.300 tardes e manhãs de Daniel. Eu vou estar mostrando aqui o interior desse livro. Eu comprei esse livro essa semana. É um livro que tem, eu acredito que tem 600 páginas e ele mostra de forma muito detalhada todos esses cálculos, toda essa precisão da cronologia bíblica, das profecias bíblicas. E acredito que vale a pena você também estudar isso daqui, porque é uma coisa que realmente é uma manifestação de Deus em nosso tempo, né? Algumas pessoas criticam porque não conhecem. Quando você vai conhecer, estudar a história, observar ponto por ponto ali, você fica maravilhado como Deus realiza as suas coisas com extrema precisão, e isso é maravilhoso aos nossos olhos. Então acompanhe comigo agora aqui uma análise interna desse livro. Então está aqui o livro Astronomia e a Glória do Adventismo. Ele vem com uma capa dupla, você retira aqui, ó. Eu acredito que isso deve ser para proteger. Aqui tem a mesma descrição que tem aqui também no final do livro. É uma capa que veio idêntica à capa do livro mesmo. E é um livro bastante denso e com um papel com uma qualidade excelente. E ao longo do livro você vai encontrar diversos gráficos, diversos quadros assim, como também aqui está o título do capítulo, começa basicamente assim, e os estudos baseados em softwares de astronomia que fazem os cálculos com precisão das datas proféticas, a análise dos calendários hebraicos e diversos outros calendários antigos. Aqui nós temos exemplo das imagens que foram extraídas dos programas do software. Esse aqui é o software Redshift, que é um software de astronomia. Esse aqui também é o software Skyview Café, que é um software que analisa as datas, né, de acordo com os calendários. O calendário gregoriano que nós usamos, o calendário judaico, o calendário hebraico, o calendário lunar. E o livro todo é uma pesquisa que relaciona as datas proféticas das 2.300 tardes de manhã, as 70 semanas. E ele consegue achar com precisão exatamente o dia em que Cristo morreu, que no livro aqui é dito que foi no dia 27 de abril do ano 31. Foi a data exata da morte de Cristo. E o ano passado, 2018, no dia 27 de abril, caiu na sexta-feira e foi exatamente o aniversário desse acontecimento, né? Mais de 1.800 anos depois. Aqui até no prefácio ele menciona isso. Aqui é exatamente
1987 anos atrás, ou seja, no dia 27 de abril de 2018, passou-se esse tempo até a morte de Cristo. E tudo isso é comprovado aqui pela pesquisa que o livro mostra. Aqui você pode dar uma olhada no índice, o índice do livro, o sumário, onde ele mostra aqui a introdução, os aspectos inquietantes da cronologia da profecia de Daniel, olho para o céu, noções de astronomia e cronologia, a primavera e o outono no desenvolvimento da compreensão adventista dos períodos proféticos, a precisão matemática das 2.300 manhãs das 70 semanas, e o apêndice ele mostra diversos arquivos que foram acessados, diversas informações adicionais que auxiliam na compreensão desse estudo. Capítulo 5 fala sobre a saída da ordem do rei Artaxerxes, que determinou o fim do cativeiro babilônico e o início das 70 semanas de Daniel. Uma estaca em lugar firme, que refere-se então aqui à data da crucifixão de Cristo, a controvérsia sobre a data judaica da morte de Jesus, a comprovação do ano 27 como sendo a data do batismo de Cristo. Esse capítulo 9 é muito interessante, fala sobre as festas de Israel. Eram 7 festas simbólicas que havia, né? A festa dos tabernáculos, a festa da Páscoa, a festa das trombetas. E essas festas são analisadas aqui nesse capítulo, também com o acréscimo dos apêndices. 23 de setembro versus 22 de outubro, a verdade sobre os coraitas e o calendário rabínico, acerca do dia da expiação que se cumpriu aqui nessa data, né? O início do dia da expiação do santuário celestial. A alegria vem pela manhã, o capítulo 11, a experiência de Hiram Edson, a mesma experiência que é ilustrada aqui na capa. Esse aqui é Hiram Edson, e essa foi a visão que ele teve no milharal, onde ele viu Cristo passando do lugar santo para o santíssimo. Foi ali que iniciou-se então a mensagem adventista, que tem prosseguido até os dias de hoje, e até a vinda de Cristo. Essa mensagem será pregada com mais ênfase, cada vez maior. Aqui então os capítulos finais, os apêndices finais, certezas e incertezas, o ciclo de 19 anos, a distribuição dos ciclos metônicos das lunações existentes entre o ano 486 e 2000 e em 2300 anos, a correspondência entre as datas do calendário egípcio e do calendário judaico, o ciclo dos anos sabáticos. É interessante isso aqui, que fala sobre o jubileu, que era um ano de descanso que existia a cada ciclo de 7 anos, né? Ou seja, a cada 7 anos havia um ano de descanso, e a cada 7 vezes 7 anos havia o ano do jubileu, que era após 49 anos. Aqui diz assim, o capítulo, a parte do apêndice final: teria Jesus morrido na quarta-feira e ressuscitado no sábado? É também uma análise sobre essa hipótese. E por último aqui, examinando diferentes combinações de Nissan com os dias da semana dos anos possíveis para a morte de Cristo. Ainda tem mais alguns capítulos aqui. Os sábados de Colossenses 2,16, calculando as datas do esquema profético apenas com papel, lápis e calculador. Isso aqui é interessante também. Como José calculou os anos do reinado de Herodes. Como os tabletes babilônicos fornecem a data de 22 de outubro. Sistemas de Nissan em 1 Macabeus. Nissan e Tishri são meses judaicos, né, no calendário judaico. Como os escritos de Ellen White apoiam 27 de abril de 31 para a data da crucifixão de Cristo. E Samuel Snow e a data da crucifixão. Samuel Snow foi um contemporâneo de Miller, que esteve ali trabalhando com o movimento millerita no período do desapontamento de 1844. O manuscrito de Hiram Edson e a experiência de 22 de outubro de 1844.
Aqui endereços eletrônicos consultados, a bibliografia, lista de imagens, diagramas e tabelas e índice remissivo. Esse manuscrito de Hina Edson, inclusive, ele foi reproduzido aqui na íntegra, na parte final aqui do livro. E ele pode ser visto aqui, ó. Ele está em inglês, né, mas ao mesmo tempo aqui ele tem a tradução dele aqui nesse texto aqui com fundo azul. Essa carta de Hina Edson, onde ele descreve a visão que ele teve naquele milharal, naquela data de 23 de outubro de 1844. E o livro, ele possui também aqui um índice para você consultar todos os gráficos do conteúdo dele. É um livro com 608 páginas. É um conteúdo que realmente vale a pena estudar, consultar. É um conteúdo que vale a pena estudar, o que é muito relevante para o nosso tempo, que trata acerca das profecias, né, do tempo. Como a gente viu aqui, a Bíblia, tudo que aconteceu no passado, aconteceu num período previamente determinado por Deus. Jesus Cristo, quando veio, ele foi batizado por João e a primeira coisa que ele falou foi exatamente essa, né? O tempo está cumprido, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Então, tudo que Deus faz é em cumprimento às suas ordens pré-estabelecidas. Ao estudar esse livro, você vai se maravilhar exatamente percebendo como realmente o relógio de Deus não tem atraso nem tardança. Aqui estão a foto dos dois autores, o Anderson Ernest Leite Velten e o Juarez Rodrigues de Oliveira. O Juarez foi o autor inicial da obra. Como ele é tradutor, intérprete, ele produziu esse livro. Ele produziu esse livro em inglês na primeira edição dele e está disponível até naquele site 70semanas.com.br. E esse irmão aqui, o Anderson, é advogado e ele auxiliou para que existisse essa versão aqui em português. Eles fizeram algumas atualizações e então publicaram aqui. Essa versão aqui é do ano 2018. Essa versão aqui é do ano 2018 e veio do estado do Espírito Santo, em Vitória, é editado pela editora Luz do Mundo. Eu vou deixar aí na descrição do vídeo o link do site para você adquirir, caso você também queira fazer o pedido desse livro e ter em sua biblioteca para estudar, para você estudar com mais profundidade o conteúdo dele. Então esse é o conteúdo que eu trago para você hoje. Espero que você tenha gostado da análise desse livro, A Astronomia e a Glória do Adventismo. Que Deus esteja abençoando a sua vida e nos ajudando na caminhada cristã. Dê uma olhada na descrição do vídeo, que você está sempre acompanhando aqui o nosso canal, que eu estarei trazendo outras novidades para vocês.